coisas segundo o mesmo Espírito, e que gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós invocamos o nome do Senhor, invocamos o Divino Espírito Santo para estar conosco nessa noite, nos iluminando, nos inspirando, nos guiando nesse caminho, para que nós possamos estar unidos aqui, para que nós possamos ser orientados, instruídos na nossa alma pelo Senhor, pelo Divino Espírito Santo. Pedimos a intercessão da Santa Virgem Maria para nos acompanhar durante todo esse caminho de formação, que ela possa rogar por nós, para que nós sejamos não apenas instruídos, mas também curados, libertos de falsos preceitos, que nosso caminho seja orientado por ela, todas as coisas que nós necessitamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Amém. Muito bem, muito obrigado pela presença de vocês, por nós podermos estar aqui reunidos e partilhar nessa Estão vendo aí o slide, gente? Tá dando para ver aí? Apareceu? Não. Não tá aparecendo não, tá aparecendo só. Olha, que nós testamos isso anteontem. Pois é, não tá aparecendo. Não? Então peraí que eu vou dar um outro jeito. Tudo tem um jeito. Sim, com certeza. Vamos abrir aqui. Minha tela apareceu aí para vocês também não, né? Não, por enquanto só você. Ok, tudo bem. Tá todo mundo fazendo assim, não. Aí eu tô vendo já, os não com os dedinhos na cabecinha. Nem pra mim, nem pra ninguém. Ok. Aqui, compartilhar. Aqui, achei. Pronto. Estão vendo a minha tela? Tá abrindo, calma. Tá abrindo. Tá abrindo. Agora sim, tá aparecendo. Tá aparecendo pra vocês, pessoal? Balança a mãozinha. Sim ou não? Sim, todo mundo vendo, Ale? Beleza. Aqui, ó. Estão vendo aí um homem de joelho? Show. Sim, perfeito. Legal. Gente, é o seguinte. Opa, como é que volta? Ok. Olha só. O que acontece é o seguinte. Hoje nós vamos falar sobre a oração pessoal, mas nós vamos falar de um aspecto que tem que vir antes da oração em si. Porque a gente não pode ficar só preso às fórmulas, né? Não vamos dar aqui fórmulas de oração, você tem que fazer assim, tem que fazer assado, etc e tal. Na verdade, a gente tem que passar por um processo antes de entender por que a gente deve orar, qual o motivo da oração, se questionar mesmo de uma forma mais aprofundada, né? Por que a gente deve orar? E também o que a oração vai provocar em nós e quais as condições que você deve ter no seu interior, na sua vida espiritual, no seu caminho, para que a sua oração tenha efeito, para que a sua oração possa se aprofundar, possa te trazer frutos,
para que você possa realmente caminhar de forma positiva na sua caminhada espiritual. Para que a sua oração ela não seja apenas uma repetição ou um tabu ou uma prática vazia ou um alívio da sua consciência. Bom, eu tenho que rezar, então você reza. Também para que a sua prática da oração não seja uma coisa egoísta, né? Eu conversava hoje à tarde, encontrei com a Ana, né? Ana Maria, que deve estar tentando entrar aí, sobre essa necessidade, às vezes ela atende pessoas, né? Atendia, que agora na pandemia não deu mais, que ficavam questionando, que entravam para a igreja, quando começava a rezar as coisas começavam a dar tudo errado, né? E na verdade a gente precisa aprender que quando você entra para o caminho espiritual e você faz uma caminhada junto com Jesus, junto com o Espírito Santo, a primeira coisa que ele vai fazer é matar o egoísta que tem dentro de você. E muitas vezes nós precisamos fazer isso, nos livrar do egoísta que existe dentro de nós. A gente quer uma vida cheia de felicidades, só de alegrias, e acha que Deus vai dar para a gente a solução de todos os nossos problemas, e nós focamos a nossa religiosidade, a nossa espiritualidade no eu, no meu próprio umbigo, né? Que é uma coisa que eu sempre repito, né? Sempre falei isso, a nossa espiritualidade, a nossa fé não pode estar centrada no nosso umbigo. É tudo para mim, é tudo meu, tudo meus problemas, meus, né? E não é assim. Você tem que começar a ter o pensamento do Espírito Santo. Por quê? Porque nós devemos, como diz São Paulo, nos conformar a Cristo, tomar a forma de Cristo. E a forma de Cristo pensar não é egoísta. Bom, então nós vamos caminhar nesse caminho primeiro hoje, para que semana que vem, a gente possa falar da oração em termos mais práticos, ok? Então a primeira coisa, quando você vai falar sobre oração com alguém que não tem a prática da oração, por exemplo, a pessoa pode te questionar, né? Mas por que eu devo orar? Qual o motivo de orar? Talvez a gente vai achar um monte de justificativa, né? Um monte de explicações, mas às vezes as explicações podem não convencer, porque a gente precisa falar baseado não só nas nossas emoções, nos nossos sentimentos ou experiências pessoais. Às vezes precisa ter um pouco de base mais profunda. Então a gente vai buscar essa resposta em Santo Tomás de Aquino, que é um grande teólogo da igreja, e em Santa Teresa d'Ávila, que é a mestra da oração, né? Então, já começa dizendo que Santo Tomás ensina para a gente que a semente do batismo, ela se torna ato pela busca da santidade. O que ele quer dizer com isso daqui? Ele quer dizer que o batismo, com o sacramento, ele é uma semente, quer dizer, no batismo é plantada em você uma semente. O Espírito Santo entra no seu coração, na sua alma, te faz parte da família de Deus e te torna membro da família de Deus, filho de Deus, e cidadão do céu em potência. O que quer dizer impotência, né? Isso é uma linguagem filosófica. Você tem que a gente parte sempre da potência para o ato. Por exemplo, para exemplificar, para te explicar, a semente ela é uma árvore em potência. Ela tem potência, tem capacidade de se tornar uma árvore. A semente, ela é potencialmente uma árvore, mas ela não é uma árvore em ato. O que é uma árvore em ato? É a árvore mesmo que você está vendo lá, com tronco, raiz, galho, folha e etc. Então, a semente do batismo, ela é potência de tornar você um cidadão do céu. Mas aquilo que você recebeu no batismo se torna ato quando você começa a buscar a santidade, quando você começa a buscar a vida de Deus. Enquanto você não buscar a vida de Deus, não buscar a vida de perfeição, porque Jesus mesmo nos ordenou, sejam perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Então, dessa forma, para que você consiga fazer com que esse batismo se torne ato, você precisa de uma busca, ou seja, você precisa de um esforço, de uma atividade espiritual, religiosa, que nós vamos falar
explicar um pouco melhor daqui a pouquinho. Então eu estou dizendo o quê? Que você precisa da busca da santidade para poder fazer com que a semente do batismo se torne você verdadeiramente um cristão. Então, veja, o que é que você precisa fazer para buscar a santidade? Isso nós vamos aprender no Catecismo da Igreja Católica, vamos aprender com a igreja mesmo, que você precisa primeiro praticar os sacramentos. Para isso existem os sacramentos. Os sacramentos são para te conduzir a esse caminho de santidade, para te manter nesse caminho da santidade. Então, você vai batizar, você vai receber a Eucaristia, você vai confirmar sua fé no sacramento da Crisma, você vai receber o sacramento da penitência, do perdão, e dentro da necessidade ou do seu estado de vida, o sacramento da unção dos enfermos, ou o sacramento do matrimônio, ou da ordem, né, que são excludentes, mas os sacramentos são o primeiro passo para a busca da santidade. Então, se você é uma pessoa que não tem frequência de confissão, não tem frequência de Eucaristia, não está casado sob o sacramento do matrimônio, você não vive, você ainda não foi crismado, não confirmou a sua fé diante da igreja. Veja, a igreja ela tem um poder espiritual, é um munus apostólico que Jesus passou aos discípulos e os discípulos passaram aos seus descendentes. Então, você precisa estar oficialmente, como a gente explicou no nosso primeiro encontro aqui sobre renovação carismática, né? Quando é que ela se torna a igreja em ato? Quando ela se apresenta diante de Paulo VI e Paulo VI acolhe a renovação carismática. Então, você precisa estar dentro da igreja através dos sacramentos. A segunda coisa que você precisa para buscar a santidade, segundo nos ensina a igreja, é praticar as virtudes cristãs. Principalmente essas duas aqui, da fé e do amor, né? A virtude da fé e a virtude do amor. Claro, essas duas virtudes aqui, eu estou falando do amor caridade, o amor ágape, o amor que transcende o desejo, né? O amor incondicional, que não impõe condições para amar, né? Então, a fé e o amor são virtudes teologais, são virtudes divinas, né? Que vão receber de Deus. Mas você tem que conquistar isso daí também. Então, você vai praticar as virtudes, vai ser uma pessoa virtuosa. A gente falou sobre isso na semana passada também. Eu gravei o vídeo aqui no YouTube para vocês ouvirem e tá aí também no nosso grupo, né? Se vocês quiserem ouvir outra vez. A terceira coisa é a oração pessoal. Então veja, a oração pessoal, ela é uma das 3 coisas que você precisa para buscar a santidade. Então está aqui o primeiro motivo por que orar. Por que orar? Porque orar vai te encaminhar nesse caminho espiritual, nesse caminho de santidade. Santa Teresa d'Ávila, no livro dela, Moradas ou Castelo Interior, ela vai dizer que a entrada do castelo interior, né, a entrada da vida espiritual, a porta, né, por onde você entra, é a oração. Se você não tem uma vida de oração, você não vai ter nenhuma vida de virtude, nenhuma vida de sacramento, e muito menos a busca da santidade. O seu batismo vai ficar morto lá, vai ficar, não morto, né, vai ficar aquela semente que não germina, não vai se tornar ato, vai ser sempre só uma potência. Enquanto você viver até o último dia do seu último suspiro, aquela semente do batismo vai ficar esperando que você faça algo para que ela se torne ato. Bem, outra coisa, por que orar? A oração, ela te introduz ela é uma das práticas, dos princípios da religião. Então, para você seguir uma religião, você tem que compreender o que a religião é. Então, a religião ela é uma virtude, está escrito em amarelinho aqui embaixo, né? A religião, segundo Santo Tomás de Aquino, né? Isso está na Suma Teológica, na Secunda, a questão 83. Então, a religião é uma virtude moral que ordena o homem para Deus. Então, isso é a religião.
O que é uma virtude? A gente falou na semana passada, eu vou repetir aqui. O que é uma virtude? A virtude é um ato bom, repetido várias vezes até se tornar um hábito bom. Então, a virtude é um hábito bom. Você pratica um ato bom repetidamente, repete aquele ato, repete, até que ele se torna um hábito, e esse hábito vai ser então uma virtude que você conquistou pelo seu esforço, pelo seu empenho. Então, essas virtudes que você se empenha para desenvolver, para conquistar, são chamadas virtudes humanas, né? As virtudes divinas, as virtudes teologais, elas são dadas por Deus, você não tem, você tem que receber dele. E aí tem que ter todos os seus méritos para receber as virtudes divinas, ou a própria vontade de Deus de querer te dar, que ele pode fazer o que ele quiser. Então, para você praticar a religião, você vai ter que repetir os princípios de uma religião. Repetindo os princípios da religião, você desenvolve a virtude da religião. Então você não se torna religioso, assim cai um raio na sua cabeça, você virou religioso. Você vai ter que praticar. E essas práticas, elas podem ser interiores e exteriores. Existem princípios interiores e exteriores que vão fazer com que a religião aconteça. Então as mais importantes, claro, são as interiores. E os dois princípios da religião, os dois princípios interiores são a devoção e a oração. Mais uma vez aparece aqui a oração. A oração então, uma prática que vai fazer com que você se torne uma pessoa religiosa. O que é uma pessoa religiosa? Uma pessoa que ordena-se para Deus, que se ordena para Deus. Quer dizer, ordenar é o quê? Colocar em ordem o seu caminho direto para Deus, na intenção, no sentido, na direção de Deus. Então isso é um caminho, né? A oração e a devoção, um caminho para Deus, para a religião, para a prática perfeita da religião. Além das práticas exteriores, como eu coloquei aqui, né? A adoração é uma prática exterior, as ofertas das coisas exteriores é uma prática religiosa, os atos exteriores não só as ofertas, mas os atos de caridade, os atos de misericórdia, enfim, os atos litúrgicos são princípios exteriores de uma pessoa que pratica uma religião. Quer dizer, todas essas coisas, quando você faz, interiores e exteriores, estão te direcionando ordenadamente para Deus, e não com uma desordem, mas ordenadamente vão te direcionar para Deus, ok? Bom, só explicando, né? A devoção, ela é uma dedicação, ela é uma entrega, né? Se você for procurar o sinônimo de devoção, sinônimo de devoção é dedicação, é entrega. Então, quando você é devoto de alguém, você está dedicado a alguém, você está entregando o que você faz, o que você é, sua vida, suas intenções, o que você produz para essa pessoa de quem você é devota, né? Então, os devotos a Deus, por isso que é devoção a Deus, né? Porque você pode ser devoto a qualquer coisa, né? Qualquer pessoa, enfim. Então, os devotos são todos aqueles que se dedicam a Deus, que se submetem a Ele. Esses são os devotos. Então, a devoção é uma prática religiosa. O que quer dizer isso, então? Que todo religioso deve se submeter a Deus, deve se dedicar a Deus, deve entregar a sua vida, suas ações, seus pensamentos, suas decisões, em qualquer área da sua vida, para Deus. Porque muitas vezes o que acontece a gente usa a religião da forma errada. A gente quer às vezes usar práticas religiosas, mas sem se dedicar às coisas de Deus. Eu quero apenas usar as coisas que a religião pode me dar, os favores que ela pode me fazer, ou Deus, né?
mas eu não quero me envolver com isso. Porque se dedicar a Deus vai exigir de você algumas coisas. Então, veja, uma pessoa ordenada religiosamente para Deus, né? Religiosamente ordenada para Deus, é uma pessoa que se dedica às coisas de Deus. Para que a gente não seja, eu estou falando essas coisas, gente, para que a gente não seja um católico pela metade, entendeu? E a oração é a mesma coisa. Então, às vezes a pessoa vive as práticas de devoção dela a santos, a Nossa Senhora, a Deus mesmo, mas é uma devoção incompleta, ou ela não quer ter uma prática da oração, não quer elevar a sua mente a Deus, e isso, então a pessoa que não reza, ela não pratica a religião ordenadamente. Dentre as formas de oração que existem, existe uma em particular que eu destaquei aqui, que é a prece. Então veja, a prece ela é uma das formas de oração. O que é a prece? É o ato da razão pelo qual alguém pede ao superior alguma coisa. Então você faz uma prece a Deus. Você pode fazer uma prece a Nossa Senhora. Um filho pode fazer uma prece à mãe, quer dizer, ele racionalmente identifica que precisa de uma coisa e pede essa coisa a alguém que é superior a ele. Um empregado pode pedir alguma coisa ao seu patrão que é superior a ele, então ele está fazendo uma prece. Então nossa prece é dirigida a Deus. Por isso que quando você vai orar, né, vou passar aqui, a gente precisa se aproximar de Deus. Então essas, já entrando aqui nas condições que você precisa ter para você orar. Então você precisa se aproximar dele, para que você, igual você vai pedir uma coisa para um superior seu, para o seu pai, para uma autoridade qualquer, né? Um patrão, seja o que for, você vai pedir alguma coisa para alguém, você tem que se aproximar dele, e você tem que se dirigir diretamente a ele. Então, esse se aproximar de Deus é o quê? Você vai fechar a porta do seu quarto, você vai separar uma hora para isso, você vai voltar todas as suas faculdades racionais, mentais, físicas. É por isso que existe uma atitude de oração, né? O corpo tem que orar junto. Lembra que assim, você é corpo, alma e espírito, você não é só alma. Então, todo o seu corpo, todo o seu ser tem que orar juntos. Eu estou falando isso porque tem pessoas que têm, às vezes, se esparrama no sofá com a perna para lá, a cabeça para não sei para onde, a perna não sei o quê, e quer rezar desse jeito. Existe uma atitude, você está diante, ou então você não acredita que Deus está ali. Porque se você acreditasse que Deus estava ali, você não ia ficar desse jeito na hora de rezar, entende? Então, você vai se aproximar de Deus com todo o seu ser voltado e votado a Ele. Entregue a Ele naquele momento ali. Então, é um momento especial, porque senão você está lá dirigindo e rezando e está achando que aquela é sua oração pessoal. Aquela não é sua oração pessoal. A sua oração pessoal, todo o seu ser está voltado para Ele. Você vai se aproximar dEle. E aí você pode começar a pedir. Existem 3 tipos de pedido, né? De maneira de pedir. É claro que essa não é a sequência, né? Nós vamos depois falar sobre uma sequência de oração, uma sugestão, que na verdade é a sugestão da igreja, que a igreja faz na celebração da liturgia, né? Da missa. Mas enfim, quando você vai fazer uma prece, você pode pedir as coisas a Deus diretamente, isso se chama postulação, quer dizer, é um pedido determinado, né? Essa é a palavra que a Suma Teológica traz para a gente, é um pedido determinado, quer dizer, você já determina o que é que você precisa. Senhor, eu preciso ser curado dessa hepatite, pronto, eu tenho uma inflamação no fígado, eu preciso ser curado, eu quero te pedir que o Senhor me cure dessa hepatite, eu quero te pedir
vamos supor, você perdeu seu emprego, eu quero te pedir que você me consiga o mesmo emprego de volta. Você está determinando o que você está precisando. A súplica, ela é... Minha Nossa Senhora, o que é isso aqui? Deixa eu ver se... Não baixa não. Pronto. Resolvi, gente. Um pequeno probleminha aqui, rapidex. Voltou, né? Voltou a tela aí, Juju? Voltou? Voltou, estava ativando meu microfone. Ok. Voltou. Falou. Então, a súplica, ela é um pedido indeterminado. O que é um pedido indeterminado? O pedido indeterminado é aquilo que você não determina especificamente. Tipo assim, Senhor, estou passando por um problema XYZ. Faça alguma coisa para me ajudar. Você não sabe o que ele vai fazer, quando ele vai fazer, mas ele sabe que você precisa de uma ajuda naquilo ali. É um pedido indeterminado. E existe a insinuação, que é quando você apresenta uma situação para Deus, mais ou menos como Nossa Senhora fez lá nas bodas de Caná, né? Aquilo foi uma prece de insinuação. Ela chegou para Jesus e disse: eles já não têm mais vinho. Ou seja, ele já entendeu. Eles já não têm mais vinho. É até interessante esse diálogo, porque assim, a gente deve imitar muito Maria, né? Maria ensina muito como lidar com Jesus, né? Então, ela mostrou o problema para ele, em seguida ela tomou uma atitude. Então, a oração também tem que ter tem que ser seguida de uma atitude da pessoa. Então, ela foi lá na festa, juntou os servos lá da festa. Imagina, ela saiu pela festa catando: ei, vem cá, vem aqui, você. Juntou todo mundo e falou assim: faça o que ele disser. Então ela demonstrou fé nele. E aí ele dá uma ordem e transforma a água em vinho. Depois a gente comenta outra coisa que aconteceu ali também naquele diálogo, mas assim, você pode postular exatamente o que você quer, você pode suplicar que ele faça alguma coisa em seu favor, ou você pode apenas insinuar a situação. Tudo isso, eu estou falando essas coisas por quê? Porque às vezes a pessoa fala assim: mas será que eu estou pedindo direito? Então, dessas 3 formas aqui tá direito, ok? A terceira coisa de condição, né, para você rezar é você dar uma razão ao seu pedido. Então a igreja faz muito isso nas orações litúrgicas, né? Então, por sua bondade, a obsecração, por sua bondade, pela sua misericórdia, pelo seu sangue derramado na cruz. A gente reza isso no texto da misericórdia, né? Por sua dolorosa paixão, tende piedade de nós e do mundo inteiro, né? É isso daí. A ação de graças. Quando você se mostra agradecido por algo que você já recebeu, você está mostrando para Deus que você é uma pessoa grata e você pode merecer mais, que ele te dê coisas de novo, porque você tem um coração agradecido. A mesma coisa funciona com você e comigo. Imagina, se você faz um favor para uma pessoa, ou dá uma coisa para uma pessoa, e a pessoa te agradece, fica feliz, volta para te agradecer e mostra, né, que a sua atitude valeu para ela,
você vai ficar compelido a, quando essa pessoa precisar de você de novo, ajudar outra vez, porque ela é uma pessoa agradecida, né? Se você tem um coração generoso, você gosta de dar, mas dá para quem tem um coração agradecido, né? Quem reconhece. Então é basicamente isso, toca o coração de Deus que a gente seja agradecido. São Paulo diz que o nosso coração agradecido é o que Deus espera de nós, né? É isso que Deus espera de vocês, um coração agradecido. Então essas coisas são importantes para que você consiga ter efeito, colher frutos na sua oração. Quanto a se aproximar de Deus, você precisa perceber duas coisas que são importantes aqui. Primeiro, reconhecer a transcendência divina. Nós vamos falar sobre cada uma delas. E a segunda é você entender a sua responsabilidade e a submissão que o homem tem em relação a Deus. Então, se colocar na situação de submissão diante de Deus, reconhecer a transcendência dele, quer dizer, transcender, ele está acima de você. Ele pode coisas que você não pode, ele é coisas que você não é, e a sua responsabilidade diante daquilo que você pediu, e principalmente do que você recebeu. Então é isso, a transcendência divina, então, é o quê? Primeiro passo, unir-se a ele. Nós temos que prestar muita atenção, nós temos dentro da igreja um sinal que faz com que a gente una aquilo que eu estava falando antes, né? Que faz com que você consiga estar uno, estar inteiro, né? Nessa unidade que você é, inteiro diante de Deus. É o sinal da cruz. Então, no sinal da cruz, você, além de elevar seu pensamento ao Pai, elevar seu pensamento ao Filho Jesus, elevar seu pensamento ao Espírito Santo, você também faz um gesto. Então, esse gesto, seu corpo está rezando junto com todo o seu ser. Então, você está trazendo, no sinal da cruz, você está trazendo o seu corpo para orar com você. Entende? A importância da concentração na oração é isso. Na semana que vem nós vamos falar sobre as distrações, que é a coisa, não se desespere, é uma coisa normal, acontece com todo mundo, acontecia até com santos, tá? Tranquilo. E ter ciência da providência e do amor de Deus. Então, quando eu tenho consciência de que Deus é providente, de que Ele pode prover todas as coisas, que Ele tem poder para providenciar todas as coisas. Nada é impossível para Ele. Quando eu tenho consciência do amor dEle por mim, então veja, eu estou acreditando em um Deus que pode todas as coisas e me ama. Quer dizer, eu estou juntando as duas, eu estou juntando aqui, né, a palha e o fogo. Entendeu? Imagina Deus olhando para você e dizendo assim, Ele acredita que eu tenho poder sobre todas as coisas e acredita que eu amo. Quer dizer, se você tem filhos, você tem poder de dar uma coisa para o seu filho. Você tem poder de dar uma coisa para o seu filho. E você ama seu filho, é muito provável que você vá dar aquilo para o seu filho, a não ser que você julgue que aquilo não é bom para ele. Mas, se eu confio na transcendência divina, eu sei que Ele está enxergando o que eu não enxergo, que Ele sabe o que eu não sei, então também eu confio nos juízos dEle. Então olha que atitude tão diferente eu tomo a partir de agora. A partir do momento que eu entrego minhas coisas para Deus, que eu sou um devoto de Deus, entrego tudo para Ele, eu confio de que se Ele não me der algo que eu estou precisando, é porque Ele julgou, pela sabedoria dEle, que não é o momento, ou que eu não mereço, ou que eu não posso, seja o que for. A pessoa que não tem devoção a Deus, ela vai mover mundos e fundos para conseguir aquilo que ela quer. E muitas vezes ela vai conseguir aquilo que ela quer. Por isso que algumas pessoas têm essa sensação de que entram na religião e começam a perder coisas. Por quê? Porque ela entrega o julgamento do que é certo e errado para outro, que é Deus.
Mas na verdade, muitas vezes a pessoa entra no caminho e começa a lutar, né? A pessoa que não crê, entra no caminho, começa a lutar para conseguir uma coisa. Ela quer aquilo, ela está obcecada em conseguir aquilo. E às vezes ela consegue mesmo, mas aquilo não sacia. E aquilo às vezes traz outros problemas que ela vai ter que resolver. Às vezes a gente vive muito de saciedade, né? Eu quero saciar o desejo que nasce no meu coração, que são as paixões da minha alma. Minha alma deseja coisas, né? E às vezes a gente precisa dessa orientação da sabedoria maior. Então eu tenho que reconhecer que Deus tem essa ciência, né? E essa ciência do amor de Deus, né? Essa consciência de que Deus me ama, é o próprio Espírito Santo que vai me dar. Por isso você vai orar, você vai clamar o Espírito Santo, para que ele clame pelo Pai dentro de você, como disse São Paulo lá, é o Espírito que clama dentro de nós, Abá, papai. Ele reconhece o amor do papai dentro de você. Então você clama o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai fazer com que você vá aos poucos, à medida que você vai rezando, você vai criando a consciência do amor de Deus. Olha, gente, essa relação com o Espírito Santo, ela é uma coisa muito fundamental. Ela é muito fundamental. Porque o Espírito Santo vai te dar aquelas virtudes, aqueles dons, aquela capacidade de se aproximar de Deus que falta para você. Mas você precisa entender que, como disse Jesus, eu citei isso semana passada, vou falar de novo, Jesus ensinou para nós que o reino de Deus é o grãozinho de mostarda. O reino de Deus é como uma semente de mostarda, pequenininha, menor das sementes, mas ela vai crescendo, você planta, você vai regando todo dia, vai cuidando todo dia, e ela vai se tornar uma árvore. Então ela vai sair da potência da semente e vai se tornar dentro de você uma árvore. Então é assim, todo dia, a oração para clamar o Espírito Santo e se aproximar de Deus. A responsabilidade e submissão humana também são coisas muito importantes para que você possa ter uma oração, uma vida de oração que seja realmente profunda e que venha te trazer frutos de transformação interior. Então, primeiro, você precisa merecer o que você pediu. Você pediu uma coisa, Deus te deu, você tem que cuidar daquilo que Deus te deu. Essa é a maneira de você agradecer. Ser fiel àquilo que você pediu a Ele. Porque quando você pede uma coisa a Deus, muitas vezes vem junto algumas obrigações. Não é simplesmente, eu tinha um câncer, fui curado do câncer, acabou, pronto. Não. Você foi curado do câncer, agora você vai cuidar da sua saúde, você vai rever a sua vida porque você ia morrer em pecado, então você vai rever a sua vida para você não pecar mais daquele jeito. Você era uma pessoa egoísta, você vai deixar de ser, vai passar a ser uma pessoa humilde, uma pessoa solidária. Então, você vivia afastado de Deus e aquela doença te afastou de Deus, Deus te curou, então você vai se aproximar dele. Então existe uma responsabilidade sobre aquilo que você recebeu. A mulher, o casal, né, tá rezando para engravidar, e reza e tal, não consegue engravidar. Aí Deus atende o pedido de dar um filho. Você tem que cumprir, merecer aquilo que Deus deu para você. Deus deu para você um filho que você não ia ter. Então você vai educar ele na fé, para que ele seja temente a Deus. Você vai consagrar seu filho a Deus. Entende? Às vezes a gente vê assim, casais que se aproximaram da religião e começaram a frequentar grupo de oração e missa e tal, e aí engravidaram. Eu tenho alguns exemplos, não posso ficar citando aqui, né? Mas assim, engravidaram